Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou esperar só entrarem um pouquinho mais de pessoas. Enquanto isso, vocês podem ir compartilhando com todo mundo que quiser assistir e tiver interesse no tema, tá certo? Oh, nossa, quanta gente entrando, que legal. Bom dia. A proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a Covid-19 e a atuação da psicologia hospitalar, tá certo? E a convidada de hoje é Martina Barreto, que é psicóloga aqui de Salvador também. Para quem não sabe, a gente é de Salvador, Bahia. E a gente vai falar um pouquinho da nossa realidade aqui, né? Eu sei que estamos numa crise sanitária que tem acontecido no Brasil todo, no mundo todo. Mas a gente vai falar um pouquinho da realidade da Bahia, de como foi nesse tempo. Ah, quanta gente conhecida aqui. Que bom, fico feliz, vocês estão assistindo. Tá sendo... Vamos compartilhando, pessoal, para as pessoas que vocês conhecem, né? Porque a proposta hoje é eu falar um pouquinho do nível secundário, que é o que eu atuo, e Martina no nível terciário, diretamente com a Covid-19. Bom dia a todos. Deixa eu convidar a Martina aqui para entrar. Bom dia. Tô só esperando entrar. Dá o tempo do pessoal ver que a live começou, gente, para poder começar, tá certo? Eu vou fazer o possível para deixar salvo em GTV, para caso se a internet de alguém cair, eu não puder ficar a live toda assistindo, tá certo? A gente tá com a proposta de trazer mais um relato de experiência mesmo, de como foi essa vivência desse 1 ano de pandemia. Deixa eu convidar a Martina aqui. Bom dia, Claudinha. Que bom te ver aqui. Claudinha também é daqui, pessoal. Tô, tô, tô muito triste, Claudinha. Bom dia, Martina. Pessoal, olá. Então, o pessoal tá entrando aqui. Eu não tô conseguindo colocar o nome da live, infelizmente, mas o pessoal vai entrando e vai vendo o tema, né? Sejam muito bem-vindos a esse sábado pela manhã. Queria agradecer a presença de Martina. Na verdade, a gente se convidou, né, para fazer essa live. Tá Não aqui, teve sabadão de sol. não teve um convite inicial, assim, de uma partiu para outra. A gente entrou numa coisa assim de consenso de que a gente precisava falar sobre isso e dessa urgência, né? Vou me apresentar, né? Porque tem pessoas que são do perfil de Martina, outros que são aqui do meu. Eu sou Amanda, sou psicóloga, atuo como clínica e hospitalar aqui em Salvador. Trabalho com renais crônicos em unidade de nefrologia. Sou especialista em psicologia hospitalar e estou fazendo uma especialização em cuidados paliativos e terapia da dor. E Martina é psicóloga clínica hospitalar também, atua já há um tempo na psicologia hospitalar, eu sou mais recém-formada. Ela atua em nível terciário de saúde, alta complexidade e também é especialista em psicologia hospitalar, está especializada em terapia cognitivo-comportamental. A proposta de hoje, gente, é a gente fazer um aparato geral, como se fosse uma retrospectiva da nossa vivência aqui em Salvador, da atuação da psicologia hospitalar com a Covid-19, todas essas mudanças e atravessamentos que a gente viveu, porque foram muitos, né? E aí, eu queria falar com vocês. Claudinha perguntou como é que eu tô. Eu disse que eu tô um pouco triste. E agora eu vou explicar por que eu tô um pouco triste. Eu tô um pouco triste por causa da situação que a gente tá, né? Porque eu acho que depois desse 1 ano, a gente poderia ter aprendido alguma coisa. E parece que a gente retrocedeu demais e que várias coisas aconteceram de forma muito, assim, triste, né? Assim, muitas mortes, muito mais mortes todos os dias. Eu acho que é culpa da população, sim, porque
nega tudo que acontece, né? E todas as orientações que são passadas não são seguidas, e uma divergência de informações governamentais. Então, tudo isso me deixa muito triste, essa situação, principalmente de que nós, enquanto profissionais da saúde, estamos cansados, assim, por assim dizer, porque a gente acaba que pega toda essa carga, tanto dos pacientes quanto dos nossos colegas extremamente exaustos, e se espera da psicologia uma posição de alicerce, assim, de segurar a onda, porque a gente não pode surtar nesse ambiente, a gente não pode demonstrar que está cansado, porque não faz parte do labor psi. E aí, esses momentos aqui que eu estou propondo com Martina e que a gente senta e conversa e que a gente se expõe também nas redes, são mais como uma forma de sublimar, de desabafar, de tentar trazer um pouco de que, assim, é importante esse autocuidado, é importante que a gente se cuide e é importante que a gente fale sobre para conscientizar pessoas, né? Eu estava falando com Martina ontem que parecia que foi algo de destino, não sei dizer, que hoje, exatamente dia 6 de março, está se fazendo um ano do primeiro diagnóstico de caso da Covid-19 aqui na Bahia. A gente marcou essa live sem saber, sem ter nenhuma informação disso, né? Quando eu falei para a Martina, você sabia? Eu disse, não sabia. Né? Mas eu acho que é mais uma oportunidade da gente trazer um pouco de tudo como ocorreu. Então, a proposta da live hoje é a seguinte, certo? Primeiro, eu vou trazer um pouco de como foi tudo para a Bahia no início e como estamos até agora. Depois, eu vou falar um pouquinho da minha vivência em nível secundário, né? Eu não atuei com a Covid propriamente dita, mas vou falar um pouquinho sobre a nomenclatura linha de frente para vocês entenderem. E Martina atuou diretamente com a Covid e vai trazer a perspectiva dela logo depois. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou mediar as perguntas, porque como Martina, ficam as perguntas bem no rosto dela, ela não vai conseguir ver. E aí, eu vou fazer essa interlocução. Aviso desde já para vocês que é mais como um relato de experiência mesmo. A gente não está aqui com a proposta de dar uma aula para vocês, nem fazer discussão de caso. Mas é só para vocês conseguirem visualizar, principalmente porque temos muitos estagiários sem conseguir ir para a prática, sem conseguir ver como é. Então, vocês vão conseguir ter esse momento para tentar visualizar como seria se já estivessem atuando enquanto profissionais, né? Então, vamos lá, gente. Em fevereiro do ano passado, a gente teve o primeiro diagnóstico de Covid no Brasil, mas a gente teve carnaval. Carnaval todos os dias, aquela coisa super animada, mas todo mundo meio pensando, mas não vai chegar aqui. Acho que foi a mesma perspectiva da H1N1, né, da Ebola, falava-se sobre, mas não vai chegar aqui. A gente está isento disso, como sempre foi. E todo mundo sempre, assim, meio que questionando as possibilidades. Quando foi no dia 6 de março, a gente teve o primeiro diagnóstico, que foi na cidade de Feira de Santana, que é super perto aqui de Salvador. E logo depois, mais 2 diagnósticos atrelados a esse primeiro que estavam na mesma residência. E aí começou o caos, todo mundo desesperado, mas ainda estava em feira. Tanto que há um ano atrás foi a minha colação de grau com milhares de pessoas, aquela festa enorme, e tudo certo. No dia 16 ou 17 de março, decretamos lockdown. E aí foi aquele susto. Todo mundo desesperado, as pessoas indo correndo para os mercados, faltou papel higiênico, faltou álcool em gel, tudo muito caro, as pessoas indo de luva, não sabiam o que fazer, usa máscara, não usa máscara, a mídia dizendo que só usariam máscaras profissionais de saúde, que a população não precisava usar. Eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe é muito preocupada com essas coisas, assim, ela disse, Amanda, a gente tem que usar máscara, independente. Porque lá na China todo mundo usa máscara e aqui eu não vou usar. Ela começou a fazer máscara de pano mesmo, assim, enrolar, pegar um elástico e prender para tapar o rosto e fazer a barreira. Eu disse, mãe, você foi muito visionária. Muito. Né? E aí, nesse tempo, gente, eu tinha me formado, não estava trabalhando ainda. E aí começaram a sair várias capacitações online do Ministério da Saúde para psicólogos e outros profissionais de saúde para a gente entender sobre a Covid. E eu comecei a fazer tudo, todo mundo começou a fazer tudo, como todo mundo começou a estudar, e o nosso conselho se pronunciou. O Conselho Federal de Psicologia informou que os psicólogos
não precisavam atuar presencialmente por uma questão de que a gente não precisaria se expor, né? E assim foi. A gente ficou com uma dificuldade assim com relação à Covid até agosto, mais ou menos, aqui na Bahia, que foi quando começaram a abrir os shoppings e reduzir o número de UTIs, né? Alguns hospitais viraram exclusivos, abriram muitos hospitais de campanha, né? Mas ainda assim a situação na Bahia ficou controlada por muito tempo, gente. Assim, eu vou dizer para vocês, foi caótico, mas não foi igual aos outros estados, né? Porque a gente teve uma união muito grande entre o governo do estado e prefeitura em prol da vida humana. E aí ficamos assim, quando chegou em novembro, dezembro, uma sensação de normalidade muito grande. Eu acho que é aí que foi o problema. Aí que foi o erro, né? Assim, todo mundo começou a sair demais, viajar demais, aglomerar demais, voltar a ter shows, pessoas fazendo festa de paredão, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas é um som muito grande, que pessoas se juntam para ouvir música. E o uso de máscara começou a ser negligenciado, as pessoas começaram a entender porque já tiveram Covid, estavam imunes, que é um erro muito grave, assim, porque a gente entende que tem uma resposta imune por um tempo, mas não é para sempre, né? E as novas cepas chegaram, e a gente chegou nesse momento caótico que estamos hoje, com o Brasil inteiro em alta, o Brasil inteiro com hospitais lotados, com UTIs lotadas, e ano passado, nessa mesma época do ano, quando se abriram os hospitais de campanha, abriam leitos de enfermaria. Agora, obrigatoriamente, todos os leitos são de UTI. Todos os leitos têm respirador. A maioria dos leitos tem máquinas de hemodiálise, né? Tem todo aquele aparato tecnológico e demanda de uma força física especialista. E aí, o que acontece? Começam a convocar profissionais que, às vezes, não têm a especialidade. E aí fica aquele caos de toda uma equipe que não se conhece para tentar resolver e tentar salvar o paciente. Então, assim, o momento hoje é esse. Parece que voltamos a março do ano passado. Eu até brinquei ontem com os meus amigos que parece que estamos num déjà vu. Porque, de novo, tá tendo live de Gustavo Lima, de novo estamos em lockdown e, de novo, essa agonia com a Covid. 2022, né? 2020.2 a missão, segunda temporada. Vamos com tudo, mas parece que tá pior, né? Sim. E aí, vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem, né? Sobre a linha de frente, gente. O que é que aconteceu? Em março do ano passado, a gente ainda sabia quem pegou Covid por quê, né? Conseguia se saber. Viajou para a Itália, teve contato com quem viajou para a Itália. E aí, em um dado momento, acho que 2 semanas depois, a transmissão virou comunitária. Para quem não sabe o que é transmissão comunitária, gente, é quando não se consegue mais saber a origem do vírus, né? Todo mundo está suscetível. E aí que eu entro nessa questão da linha de frente. Muitas pessoas falam que a linha de frente são os profissionais de saúde que estão atuando com a Covid-19, e sim são. Mas eu queria salientar que a linha de frente são todas as pessoas que são serviços essenciais, né? Então, assim, cobrador de ônibus, motorista, pessoal de farmácia, de posto de gasolina, todos são linha de frente pelo fato da transmissão comunitária. Só para trazer essa questão para vocês. Inclusive, os pacientes crônicos também são linha de frente, porque eles também precisam sair. Eles só não estão combatendo, né? E aí, vou trazer um pouco de como foi no nível secundário de atenção para vocês poderem entender. Eu trabalho numa unidade de nefrologia com pacientes renais crônicos e não é um local de combate à Covid-19, assim. A gente não trabalha com isso, são pacientes crônicos, então assim, a gente já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. E a Covid só chegou lá em maio. Né? Não teve esse tempo todo, não tinha Covid. Quer dizer, não que a gente soubesse, provavelmente tiveram vários assintomáticos, mas assim, que a gente soubesse, não teve. Garantia, né? Por garantia, estava todo mundo contaminado. Mas ninguém que agravasse. E eu entrei em maio. Né? Eu comecei a atuar em maio, no dia 4 de maio, e no dia 18 apareceu o primeiro paciente diagnosticado. Nesse momento ficou aquele questionamento assim, vai atender, não vai atender, né? Porque a psicologia não precisa manusear isso, a gente pode fazer online, aquela coisa toda. Eu disse, não, gente, se eu me predispus a ser profissional da saúde, eu estou suscetível a isso, então eu tenho que atender. Né? Não tem jeito, assim, não adianta a gente
ficar tentando se isentar isso a partir do momento que a gente fez essa escolha, né? Eu não estava ali obrigada. Eu estava ali porque eu quis. E aí, obviamente que eu não fico indo atender de forma indiscriminada, porque eu acho que eu sou uma pessoa a mais ali naquele ambiente e que eu posso, inclusive, ser um vetor de contaminação para o meu paciente que é crônico, é grupo de risco. Mas, havendo necessidade, sim, ofertar escuta é importante, né? A gente não vai ficar ali dando sopa, né? Que para quem não sabe, a psicologia hospitalar, diferente da clínica, a gente oferta escuta, não o paciente que nos busca. Ele pode nos buscar sim, mas na maioria das vezes a gente que faz isso, que oferta. E aí, desde então, começaram a aparecer muitos casos mesmo, assim. Foi uma coisa que a gente ficou preocupada, mas foi controlado. Tivemos alguns pacientes que faleceram, sim, né? A gente teve algumas complicações, inclusive com pacientes jovens, né? Os pacientes mais idosos conseguiram atravessar isso, conseguiram sobreviver, que eram os que a gente não esperava, de como a Covid se desdobra. E aí que veio a questão. Lá começou a lotar de pacientes jovens que tiveram a Covid e viraram renais crônicos, né? Assim, para quem não sabe, a Covid-19 parece um míssil. Ela vai procurando alguma coisa assim, por exemplo, eu vou estragar isso aqui, seja o pulmão, seja o fígado, o coração, questões vasculares. Essas novas cepas agora, principalmente, estão tendo muitas questões vasculares. E aí acomete muitos rins. Então, vocês estão vendo muito falar de hemodiálise, por exemplo, nos leitos. Tem que ter hemodiálise. Eu tenho pacientes jovens lá que tiveram lesões renais definitivas e que precisam de hemodiálise agora por conta da Covid. Então, só para trazer para vocês assim a importância desse cuidado, porque querendo ou não, por mais que alguns achem que é só uma gripezinha ou que não vão complicar de alguma forma, pode ser que vocês realmente não precisem de atendimento hospitalar. É possível, assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas não precisa de atendimento hospitalar. Mas pode ser que em algum momento você faça algum exame e veja lá que você está com uma lesão que você nem sabia, nem sentiu, né? Tem questões que são muito silenciosas. E aí, a mesma coisa, né? Sensação de normalidade. Eu parei de usar roupa privativa, comecei com minhas roupas bonitinhas, salto alto, sempre de máscara, mas aquela coisa mais relaxada para trabalhar. E até que de uns 20 dias para cá ficou tudo caótico de novo. Uma sensação de alerta o tempo inteiro, como se tivesse igual ano passado. Um medo muito grande de todo mundo, e me incluo nisso, né? Não é porque eu tomei vacina que eu estou isenta de pegar Covid. E também não é porque eu tomei vacina que eu vou entender que eu estou imune, porque a vacina não se propõe a isso, gente. A vacina, ela previne uma gravidade da doença, mas eu moro com minha mãe tem doenças crônicas, então fica sempre essa preocupação. Minha avó tem 83 anos, então acho que tudo isso perpassa a questão dos profissionais da saúde, né? Que é o medo da contaminação e o medo de levar para casa. Acho importante falar para vocês, eu não tive a Covid, porque provavelmente essa pergunta vai sair aqui daqui a pouco. Eu não tive a Covid esse tempo todo, fui constantemente testada, mas acho que a gente precisa entender a importância e não subestimar a doença, mesmo assim, com governantes falando que é uma besteira e tudo mais, assim, falando como pessoa que está vendo a coisa acontecer, pessoa que perdeu pacientes que assim, a gente sente também, querendo ou não, assim, tem muita essa ideia de que a psicologia é isenta, que a psicologia é neutra, mas a gente sente também, né? Obviamente que o lugar de sofrimento não é meu, eu tô ali para conseguir fazer essa família atravessar esse processo, essa comunicação, mas a gente sente, não tem para correr, a equipe toda sente, a equipe toda sofre. E aí foi só uma introdução para vocês poderem ouvir Martina, porque eu acho que ela vai trazer muitas pontuações assim importantes com relação à urgência, né? Porque é o que a unidade fechada convoca, assim, essa sensação de urgência e pelos tabus também na unidade fechada, né? Que as pessoas sempre falam que está associada diretamente à morte. Pode ser que sim, mas às vezes não. Às vezes é uma atenção que necessita. Mas na Covid, sim. Quando se fala de intubação, quando se fala de UTI, já começa aquela coisa toda de sensação de morte, né? Então, as famílias não sabem se vão ver mais seus entes, porque não tem visita. Então, Martina vai falar um pouquinho mais disso. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês podem ir falando que eu vou
perguntando a ela e com a palavra, a maravilhosa, Martina Barreto. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Martina, sou psicóloga hospitalar há 4 anos, tá? Então, já passei aí por algumas unidades dentro do hospital. Eu trabalho em um hospital privado aqui de Salvador, um hospital geral, tá? Então, tenho experiência aí no UTI cardíaca, em unidade semi-intensiva, UTI geral e, né, desde o ano passado, na UTI Covid, né? Uma UTI de referência de alta complexidade em um hospital aqui de Salvador. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria, né, conversar com vocês é de que um paciente que ele busca emergência não significa apenas que ele é um suspeito ou um confirmado de Covid, tá certo? Então, o paciente ele pode estar contaminado dentro de casa. Então, quando um paciente busca emergência, isso significa que alguns sintomas, né, já podem se apresentar aí de modo mais moderado ou grave, né, nesse sentido. Então, o paciente que vai até a emergência, ele já chega com uma carga, né, de mal-estar subjetivo, com muito medo, né, do que ele vai encontrar ali, né, de conduta terapêutica. Então, não é um paciente que apenas está com Covid, é um paciente que os sintomas eles já se apresentam de modo diferente de um paciente que pode ficar em casa, tá? Uma vez que ele recebe a indicação, né, de internamento, né, internamento em UTI, e a Amanda fala muito bem disso, a UTI ela já vem carregada de significados, né? Então, é um lugar de complexidade, é um nível, né, mais avançado de tecnologia, e a gente escuta até às vezes, é o corredor da morte, né? É um ambiente que está aí no limite entre a vida e a morte, e não deixa de ser, mas é também um lugar de cura, um lugar de vigilância, é um lugar, né, de uma equipe que está pronta para atender rapidamente, né, de uma maneira muito intensa e assistir os pacientes dessa forma, tá certo? Então, uma vez que esse paciente buscou a emergência e tem uma indicação de UTI para ele e para a família, né, obviamente, já existe aí um significado de medo, um receio maior, né, de apenas ser diagnosticado com coronavírus, tá certo? Então, muito possivelmente, esse paciente já tem algum tipo de comprometimento, tá? Então, os mais comuns são, né, o acometimento pulmonar, né? Uma possibilidade de instabilidade hemodinâmica, né? Uma possibilidade de sepse, enfim, de infecções e coisas de outra ordem que fazem a indicação de uma unidade de terapia intensiva, tá certo? E a partir desse momento, né, que o paciente recebe essa indicação, ele precisa se despir, né, de muitas coisas, né? Da sua autonomia, né? Do seu contato com o mundo externo, né? Do seu celular, por exemplo, né? E um componente aí que gera muitíssima angústia é que ele precisa se despedir da sua família, tá? Então, no hospital que eu trabalho hoje, a gente não recebe famílias na unidade de terapia intensiva de Covid, tá? Em outras unidades também, em algumas situações existem flexibilidades, mas na Covid não, né? Então, a partir daquele momento, a família ela é instruída a não voltar mais no hospital. E como é isso, né? Como deixar seu familiar, né, seu ente querido, numa UTI Covid, né, onde as coisas estão potencializadas, porque agora não é mais uma UTI, né? Essas 3 letrinhas, elas entram com outro componente, né? Um contexto pandêmico, né, de crise sanitária, onde a gente precisa retirar essas famílias, que são a rede de apoio, são figuras afetivas, né, que vão, de alguma forma, dar suporte a esses pacientes, e elas precisam ser retiradas de cena, tá? Então, desde esse momento aí, dessa indicação, essas famílias elas não vão conhecer o rosto do médico que vai atender, né, seu familiar. Não conhecem o físio que vai manipular, né, as máscaras, o ventilador. Não conhecem a enfermagem que vai tratar, né, dos cuidados das medicações, né, manipular o corpo, os técnicos que vão dar o banho, né? E isso tem reverberações psíquicas intensas, né? Essa questão de não ver, de não conhecer, tá?
Então, esse é um primeiro ponto. Pacientes que buscam emergência, que têm essa indicação, já significa que existe algum tipo de comprometimento, né, de diversas ordens nesse paciente, e a família precisa se ausentar, né? Bom, e aí, né, como é que é esse internamento, então, na UTI? Fazendo uma retrospectiva, como a Amanda disse, lá em março, né, nesse primeiro momento, a psicologia não pôde entrar realmente na UTI, tá? Então, por uma questão mesmo, né, de risco biológico, existia um medo institucional, né, de uma contaminação em massa da equipe, né? Às vezes entendiam que a gente podia fazer as coisas do lado de fora, né? Nesse momento, lá em março, existia também um pensamento sobre faltar EPI, como é que faríamos, né? Direcionar esses EPIs para profissionais que precisavam, que tinham uma importância, né, de estar ali dentro, e que a gente faria isso, daria esse suporte emocional do lado de fora. Só que isso, obviamente, não foi possível, né? Porque os gritos de angústia, né, as repercussões emocionais eram muito grandes lá dentro. E aí eu falo também do nosso sofrimento enquanto, né, psicologia, entendendo de que lá dentro existiam pacientes que precisavam de nós, que precisam de nós, e a gente não podia entrar, né? E aí foi realmente muito difícil, né? A gente começou a receber pacientes também em outras unidades, né? E foi tudo muito rápido. Então eu brinco assim, que a UTI dormiu UTI geral e acordou UTI Covid, né? Sobe parede, né? Tira, a gente perdeu nossa sala, né? A sala da psicologia virou uma copa e aquele caos todo, assim, né? Muito medo, a gente não sabia exatamente, né? Como é que era, né? Aprendíamos tudo muito rápido, mas nesse primeiro momento a psicologia não entrou, né? E aí eu acho que esse foi um marcador de angústia muito grande pra gente, para os pacientes, né? Que não estavam sendo assistidos do ponto de vista emocional. Mas a gente, enfim, né? Essa dor orgânica aí, né? Esse sofrimento que não é só do corpo, né? Porque o mesmo corpo que adoece é o corpo do afeto, né? É o corpo do sofrimento. Cada um vai pintar de um modo muito diferente a sua doença, né? Isso começou a repercutir na equipe também. É uma equipe que se sentiu tocada também por não conseguir escutar, até porque pelas demandas mesmo, pela correria, não é nada que deixaram de fazer, mas nós somos escutadores do sofrimento psíquico, né? Então, essa escuta genuína, ela é nossa. E não podíamos entrar, né? E essa dor física, todos esses comprometimentos do Covid, eles podem ser escutados, eles podem, né? A gente pode evidenciar lá o vidro fosco, né? Nas imagens. Mas e as dores da alma, né? E as dores do afeto e essa questão de ser retirado, né? Do mundo lá fora, de não ver sua família, né? Como é isso, né? Para esse paciente, para essa equipe. E o efeito da nossa ausência foi muito grande, né? Esse desdobramento da psicologia não estar lá dentro foi muito grande. E aí eu me lembro, né, de um dos primeiros casos que a gente teve de óbito, né? E no momento assim da notícia, o filho do paciente traz uma demanda, né? Para quem estava lá no momento, né? Um caso que eu acompanhei esse momento, e esse filho faz assim, traz essa fala: vocês podem tirar uma foto dele? E aí aquilo soa tão estranho, porque esse pai já havia falecido, né? Ele não estava assim, vivo, né? A gente tira foto de gente viva, a gente, né, tira selfies e fotos de momentos, mas assim, esse filho, ele não acompanhou esse momento, né? Ele não viu que ambiente era esse, o que é esse respirador, né? Muitas vezes a gente vai falar aqui de ventilação mecânica, de paciente entubado, que é a mesma coisa, mas muitas pessoas nunca viram, né? Quantas vezes a gente pergunta, você sabe, você entende o que é um paciente entubado, né? Muitas pessoas não entendem, né? Então, quando ele traz esse pedido, né? Despertou na equipe um estranhamento muito grande. O que acontece para uma pessoa pedir uma foto de alguém que já se foi, né? Ele não viu. E aí eu prontamente me remeteu a uma frase, e me remete até hoje, né? Que
É a famigerada frase, quem não é visto não é lembrado, né? Assim que a gente diz. E aí eu pergunto, será, né? Será que quem não é visto não é lembrado nesse contexto? Porque os desdobramentos do não visto, de não ter acompanhado esse momento, né? A gente não sabe, né? Os desdobramentos subjetivos, eles têm dimensão catastrófica também. Assim como o vírus, né? O sofrimento psíquico, as marcas que são feitas, né? Nesse paciente, na família, são marcas que a gente não sabe, né? O que vai gerar, né? Essa ausência desses momentos, tá? Então, essas perdas, elas acionam efetivamente a possibilidade de luto complicado, por exemplo, né? Enfim, tem potencial muito devastador, né? Não acompanhar esses pacientes lá dentro. E foi um pouco a partir desse primeiro momento, dessa primeira demanda, desses primeiros pedidos, que a instituição entendeu que sim, nós somos um braço da assistência, né? Nós somos um braço que não pode se ausentar de estar ali fisicamente, porque por mais que a gente tentasse, né, gente, assim, por mais que a gente ligasse, tentasse mediar alguma coisa, é muito difícil você não estar lá, né? Você não ver de perto. Ainda que seja totalmente paramentado, né? Ainda que seja apenas nosso olhar ali por trás. Você tá muda. Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Desculpem, recebi uma ligação. Pessoal, minha primeira live da vida, tá certo? Vocês me desculpem aí. Tem problema não, isso é imprevisível. Ligações são imprevisíveis. A Amandinha me ajudou aí um monte, mas acho que eu ainda tô me habituando a esse virtual aí. Bom, então entramos, né? Entramos na UTI. Deixa eu só te interromper para falar de dois comentários. Rosana perguntou sobre a saúde mental dos que perderam, né? Dos que não conseguiram ver, de quem ficou, né? E você já falou um pouco disso. E Matheus também falou da importância dos rituais, né? De despedida, da importância do velório e tudo mais. Acho que Matheus falou, acredito que o fato de não ver a pessoa no caixão traz um luto invisível sobre questionamentos. Sim, Matheus, inclusive tem uma teoria na tanatologia que se chama perda ambígua, que é quando a gente não vê. E aí fica aquela sensação de, assim, abandono, porém não tem o real da morte, sabe? Você sabe que a pessoa não vai voltar mais, mas eu não vi. E aí, assim, pensando na questão de Rosana, da saúde mental, dos que ficaram, eu acho que a gente ainda não consegue mensurar os desdobramentos disso, porque é algo que é muito de uma sensação coletiva, pelo fato de que estamos todos enlutados. Principalmente para as pessoas que se sensibilizam com esse processo. Para nós, e imagino que para vocês que estão aqui se propondo a nos ouvir, penso que essas 270 e poucas mil pessoas são pessoas, não números. Então, querendo ou não, quantas pessoas por trás daí sofreram também pela questão de família, de amigos, quantas pessoas estão devastadas. A gente ainda não consegue calcular o tamanho do desdobramento dessa questão de possíveis lutos complicados, como Martina falou, e também dessa questão de um luto coletivo, assim, eu costumo dizer, né? Acho que não tem como eu não falar de Freud, né? Freud falou muito, tá, assim, da psicologia das massas e análise do ego, dessa questão da pulsão de morte, dessa questão das pessoas ficarem se colocando em situações de risco de uma forma muito exacerbada. A gente ainda não sabe por que se fazem isso, que tipo de negacionismo é esse, né? E acho que isso reflete muito na entrada das UTIs. E aí cabe a psicologia, como Martina falou, ser esse braço mesmo para auxiliar essas famílias. Porque a gente não está aqui para apontar o dedo e culpar. A gente está aqui para tratar, independente das escolhas das pessoas, mas tentar conscientizar também pessoas para que entendam, se interessem e essa questão de que a gente não está sozinho nessa. Não dá para ter esse... A gente vai fazer cada um a sua parte, com passo de formiguinha, mas é uma coisa geral. A gente faz por nós e faz pelo outro. Doutora Sara Carneiro está aqui, gente, que honra, meu Deus do céu. Peraí, ela falou... Importante não esquecer a resiliência dos enlutados. Luto não é justamente, gente, só para salientar para vocês que o luto,
ele é um atravessamento, né, que ele precisa ser passado. A gente passa por diversos lutos na nossa vida, sejam simbólicos, sejam reais. Mas ele não é doença, não vamos associar uma depressão ou algo do tipo. Mas é um sofrimento que precisa ser atravessado. E arrisco dizer que estamos todos atravessando vários lutos nesse momento. Pelo enclausuramento, né, pelo lockdown. Pra gente que tá saindo, de não poder ver a rua do mesmo jeito, né? Eu tenho uma sensação de The Walking Dead, assim, quando eu saio de casa. Né? Aquela vigilância extrema. E para esses pacientes e para essas famílias, eu acho que pior do que o isolamento que a UTI já convoca, que Martina tem propriedade disso, assim, a UTI por si só já é isolada. Né? A pessoa tem um horário para ir visitar. E aí tira a visita, tira muita subjetividade desse ambiente. Assim, fica esse estado de alerta, essa urgência, essa correria. E aí, quando a psicologia entra para humanizar, entra para poder conseguir fazer o paciente se colocar, mesmo que ele esteja entubado, desacordado, querendo ou não, quando a gente vai lá, faz a orientação, quando a gente vai lá e faz a visita virtual, acho que tudo isso, a gente humaniza esse ambiente e traz mais qualidade na assistência. Mas pode continuar, só para comentar essas questões de morte, porque eu acho que isso convoca muito a reflexão das pessoas, e aí as pessoas acabam comentando mais, mas pode seguir. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda também, tá certo? Sobre esses comentários, eu me refiro a esse primeiro momento fazendo essa retrospectiva, tá certo, pessoal? Então, esses primeiros casos onde a gente não entrava, a gente tem essa situação do não visto. Hoje é diferente, tá? E a gente vai falar disso. Mas esses primeiros casos, especialmente, né? A gente tentava, enquanto psicologia, entrar em contato com esses familiares, né? Sobre esses comentários, né? De como é que fica e tudo mais, né? Então, eu vi missas de 7º dia sendo feitas pelo virtual, né? Eu acompanhei, né, rituais de sepultamento, onde só havia um familiar, mas ele via FaceTime, né, o vídeo, passava para esses outros familiares também, porque esses outros estavam em casa, né, isolados com Covid também. Vi missa de 30 dias, né, de um mês, que é o habitual, né, a depender do comportamento religioso, né, das escolhas de cada um. Mas isso aconteceu, né? Quando imaginaríamos que iria haver, né, um ritual dentro de casa, uma missa de 7º dia passada, né, para outras pessoas, para os demais familiares, através de vídeo, né? E a gente tentou fazer um atendimento por ligação para esses familiares, né? Então, estabelecer um novo protocolo, mas a gente, montante, né, a gente perdeu, né, a possibilidade de fazer isso por conta da quantidade de casos, né? Só para vocês terem ideia, eu trabalho no UTI de 30 leitos, né? E a gente tem 30 leitos disponíveis para pacientes com Covid. Então, são 30 leitos, são 30 famílias, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade, né, a esse acompanhamento, pelo menos, né, nos 7, nos 30 que a gente entende, nos 48 horas, né, 7 dias e 30. Eu cheguei a fazer essas ligações, né, o que eu achava que eram realmente muito importantes, né, porque era do tipo assim, olha, né, estamos aqui, né, assim, nem que seja para dizer tá difícil mesmo, né, entendo sua dor. Nesses momentos, hoje a gente não consegue fazer, por exemplo, né, 3 vezes, mas a gente liga assim para famílias que a gente entende que podem, né, ter um luto mais difícil, né? Claro, cada luto é muito único, tá certo? Quando eu digo complicado é nesse sentido, né, de que não é visto, ele não é acompanhado. Então, a tendência, né, de que isso seja mais difícil de ser metabolizado psiquicamente, né? Porque é o que não é visto, né? E hoje a gente ainda liga, tá? Então, assim, para os comentários, a gente liga para essas famílias que a gente percebe que podem, inclusive, demandar de uma indicação, né? De um encaminhamento para atendimento psicológico, né? Então, a gente ainda faz, né? Essas ligações e, em alguns momentos, esses encaminhamentos, tá certo? Bom, entramos, né? Somos fronte, né? Não se tem mais UTI sem psicólogo lá dentro, né?
somos linha de frente, né? Uma linha que é, no meu relato, né? De uma linha que é bem tortuosa, né? Assim, muito difícil de não deixar marcas, né? De não costurar questões dentro, né? Da gente. Você falou uma coisa, Amanda, que sobre ser neutro, né? E a gente brinca que neutro é característica de detergente, tá certo? Tá Não de maravilhosa. característica de detergente, É né? De sabão, verdade. né? E não de pessoas. E entramos, né, pessoal? Entramos na UTI. Isso não levou muito tempo, tá certo? Então, dos primeiros casos lá em março, casos que a gente conseguia costurar uma história, né? Como a Amanda disse. Então, era Itália, São Paulo. Depois isso também se perdeu e a gente vai a cada, né, nova característica se refazendo, né? Assim, no nosso fazer. E entramos. Então, eu tô falando aqui de uma psicologia que precisou se reinventar, tá certo? Que precisou usar da criatividade, né? De criar novas formas de escuta do sofrimento humano, né? E de fazer realmente escoar, né? Esse sofrimento, esse mal-estar subjetivo, isso que não dá para ser mediado nos parâmetros médicos, né? Por mais medicação para falta de ar, para, digo, né, as máscaras, né, todos os recursos, os aparatos tecnológicos, eles não dão conta de uma coisa que está aqui, né? Que é esse medo, o medo de ter contaminado os familiares, né? O medo hoje, né, um ano depois, pelo tanto de coisas, de notícias que a gente vê, né? O medo da morte que vem aí, né, dilacerando o ser humano, né? E nós inventamos, então, né, alternativas de fazer circular para esse paciente, para essa família e para essa equipe a subjetividade, né? Então, aquele paciente que tem o mesmo diagnóstico daqueles, né, de todos aqueles outros, ele entra lá muito singular, com uma história diferente, então ele entende a contaminação, a doença, a UTI de modo muito particular. A gente não tem como, né, colocar uma régua aí, né, na forma que todos esses pacientes vão entender o seu internamento em unidade de terapia intensiva. Eu recebi uma pergunta aqui, Amandinha. Oi, Felipe. Você tá conseguindo Tá, ver? essa eu consegui. É porque eu botei ela em Seja aí, destaque. eu respondo. Pronto, Lipe eu é coloquei meu ela. Seu estagiário, né? maravilhoso. A gente responde depois, então? Pode ser na linha cronológica de raciocínio mesmo. Tá. Bom, e aí a gente precisou, né, refazer então o serviço. O que a gente vai fazer aí? O psicólogo hospitalar atua, né, como vocês devem imaginar, na tríade, né, do paciente, família, e fazendo uma mediação aí desse fluxo com a equipe, tá certo? A gente não atende os nossos colegas, mas eu digo assim, é impossível não escutá-los nesse momento, né? Assim, nem que seja para dizer, poxa, hoje tá puxado, né? Hoje foram não sei quantas intubações, hoje não sei o quê, né? Porque estamos todos, né, ali exaustos, né? Depois de um ano de pandemia. Então, com os pacientes, qual é a função da psicologia? Qual é o nosso papel? Existem na UTI pacientes lúcidos e orientados, né, que estão conversando e a gente vai dar esse suporte psicológico para esses pacientes, tá? Então, isso se mantém e a gente vai escutar, né, os seus medos, a sua angústia, o seu receio da piora, né? O medo de como é que tá a minha casa, será que meus familiares estão me escondendo algo? Será que alguém pegou de mim, né? A gente escuta muito isso, né? Será que eu fui o vetor? Mas eu não estava saindo, Martina. Eu só fui ali, né? Eu só andei de elevador, que foi o que aconteceu, né? E aí a gente precisa compartilhar com esses pacientes que não é mais possível a gente fazer essa linha, né, cronológica, essa ideia de onde veio, de quem pegou primeiro. Não é certeza de que aquele paciente que está internado, ele foi o primeiro a se contaminar, né? Pode não ter sido, mas ele, né, desenvolveu sintomas e precisou desse suporte, tá certo? Então, com pacientes lúcidos e orientados, a gente segue o atendimento, o acolhimento, né? Essa escuta qualificada
ao que diz para aquele sujeito, né, único, individual, no 1 a 1, né, o que que esse internamento ele representa e esse adoecimento. E eu acho que o sentimento que a gente vê, né, recorrente nesses discursos é o de desamparo, né? É um desamparo, né? Assim, até se a gente imaginar, então, né, a gente pode imaginar assim, no leito, as pessoas que chegam, a gente não sabe quem é quem, né? Eles não sabem quem é quem. A gente também não sabe, né? Exatamente. Às vezes a gente dá umas... É médico, é físio, né? É difícil, né, de reconhecer nossos colegas com tanta paramentação. Porque aí eu tô falando de uma UTI coorte, tá? Então a gente já entra com toda a paramentação, né? E a gente não tira a base da paramentação. A gente só adiciona algumas coisas em determinadas circunstâncias. Aí, se vocês quiserem saber mais disso, a gente papo aí, né, para as perguntas. Mas é uma UTI que a gente fica o tempo inteiro paramentado, tá? Então, quem é físio, quem veio me dar medicação, quem veio me furar, é difícil, né, para eles imaginarem isso. Então, mesmo com muita gente circulando, com muito barulho acontecendo, esses pacientes se sentem desamparados, né? Então, para se alimentar, precisa que alguém venha, né, trazer a alimentação, para chamar, né, e alguém te escutar, te ver ali naquele momento, né? Você precisa muito do outro o tempo todo. Então, é daí que vem, né, essa sensação de desamparo. Bom, e os pacientes em ventilação mecânica, né? São pacientes que têm, então, um comprometimento pulmonar, né? Esse comprometimento, ele é visto a partir de níveis, né? De porcentagem, né? Então, 25, 50, enfim. E aí existe a indicação da ventilação mecânica, algumas preventivas e algumas feitas, né? Na urgência, porque o paciente não dá conta ali de respirar por ele mesmo. Tá? Então, ventilação mecânica, intubação, respirar por aparelhos, estamos falando da mesma coisa, tá? Lógico que quando o paciente tem uma possibilidade de melhora com procedimentos menos invasivos, eles são tentados, tá certo? Então, são as máscaras, enfim, outros tipos de condutas terapêuticas. Mas chega um momento que a ventilação é realmente a conduta mais efetiva para aquele paciente. E aí, né? O que a gente faz? Então, o paciente está ali, sedado, né? E bom, nesse caso, né, existe toda uma... A gente não esquece de que ali tem uma vida, né? Tem a mãe de alguém, o pai de alguém, o amor de alguém. Eu acho essa frase tão linda, né? Assim, pode parecer até clichê, mas o paciente não é só o paciente, né? Ele é o amor de alguém, né? Então, tem coisas, assim, que são muito sutis, gente, né? Assim, na UTI. Então, é cobrir o paciente, sabe? É você manter minimamente aquele ambiente ali, né, acolhedor dentro das possibilidades, né? Entender de que aquele paciente, ele tá sedado, mas ele pode estar escutando, né? A ciência não tem essa resposta ainda, né, sobre, e a gente escuta muitos pacientes, né, que depois desse período aí nos dizem, eu tava escutando, doutora, né? Escutei, né, tal coisa, escutei a voz da minha família, né? Ou pacientes que estão sedados e quando a gente fala com eles, eles respondem, tá? Respondem de que modo? Balanço da cabeça, ou tendo algum tipo de movimento de indicador, tá certo? Então, paciente em ventilação mecânica, um paciente entubado, a gente se preocupa bastante com a família também, né? Nesse sentido. Então, são famílias que são atendidas por telefone, tá? São famílias que a gente precisa entrar aí via chamada telefônica. Algumas não dão conta e aparecem, né, lá no hospital, porque você, né, tá de fora, é muito difícil, então a gente acaba atendendo na recepção, né, na porta do hospital, né, pela questão do cuidado que a gente precisa ter institucionalmente falando, né, da disseminação do vírus. Então, são pessoas que estavam em contato, né, com um paciente que está positivado, que está em UTI. Então, né, infelizmente, é muito doloroso, né? Imagine assim, a psicologia era a equipe que fazia as liberações de visita, né? A gente conseguia dar conta de fazer isso, né? De estender um pouquinho, né? De pacientes que não conseguiam se alimentar sozinhos, a gente fazia uma extensão para aquela família ofertar alimentação. Nós éramos esses profissionais. E de repente a gente precisa, né? Atender a uma questão maior que passa, né? Uma demanda institucional e de saúde, né? uma... Para a preservação da vida, precisa se seguir e ter algumas restrições.
E precisamos seguir a risca. É muito difícil isso, né? Assim, no sentido de, olha, não tem negociação. Infelizmente, né? Não tem negociação, isso está posto, né? E aí a gente vai para essas alternativas. Então, as chamadas de vídeo entram nesse sentido. E aí eu vou falar disso também, tá certo? Mas essas famílias são atendidas por telefone, individualmente, tá? E, por vezes, essa demanda que chega da família são coisas muito sutis, sabe? É do tipo assim, será que ele tá escutando? Né? Cobre o pé dele, que ele sente muito frio, né? Falando aí de pacientes, especialmente pacientes em ventilação mecânica, né? Eles mostram alguma reação, né? Será que, né? Enfim. E são famílias que estão invisíveis na cena hospitalar, mas que elas seguem ali, né? O sofrimento delas seguem ali, não podem ser silenciados e não podem ser negligenciados, né? Então, e o que a gente vê hoje, um ano depois? A gente vê famílias, infelizmente, desmanteladas, né? É um pai que está na UTI, com a esposa que está em outro hospital, ou um pai que está na UTI com sua filha na unidade semi-intensiva, né? Um paciente que interna e 3 dias depois, a esposa interna também. Então, isso é bem grave, né? Porque, assim, são braços que a gente precisa assistir. Infelizmente, ocorrem situações, né, de óbito de um dos familiares e como é isso para a família contar para o outro que também está internado, né? Isso ocorre também dos nossos pacientes acordados, eles têm muito medo da emoção, né, na UTI. Então, é tipo assim, não quero me emocionar, né? Será que fazer a videochamada é bom? Porque eu vou me emocionar, né? E aí eu acho que cabe a gente validar essas emoções, né? Do tipo assim, olha, é possível, pode, né? Assim, deixar isso vir, chorar, o que quer que seja, como não, né? Como não se emocionar, né? E aí a gente acolhe também dizendo, olha, o senhor está sendo assistido, a gente está aqui, né? Para qualquer situação que aconteça, né? Para qualquer eventualidade, para qualquer mudança no padrão respiratório, mas essa emoção ela vem, a gente não tem como tamponar, né? Não vou chorar de jeito nenhum. E aí a gente vai na contramão, às vezes, do que a própria equipe diz, não chore não, né? Não chore não, vai passar, né? Não sei se vai passar, né? Se não vai, mas... E a gente diz do tipo, olha, pode chorar, né? É isso mesmo, né? A saudade aperta, né? É difícil estar aqui. Qualquer coisa a gente está com todos os parâmetros ali no visor, tá certo? A gente tem uma equipe aqui prontamente para assistir e a emoção ela vem, né? Então a gente tem visto, do ponto de vista das famílias, né? Essa questão do desmantelo, né? Dessa fragmentação aí de vários pacientes da mesma família internados, né? E com a equipe, né? Só pensando assim, para concluir essa parte da tríade, a gente, né? Novamente, a gente não atende os nossos colegas. Eu gosto de sempre dizer, nós somos a equipe, né? Porque habitualmente a gente diz, porque a equipe solicitou, a equipe chamou, nós somos a equipe, né? Inclusive, isso a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque às vezes quando tem ruídos de comunicação, entraves entre a família e a equipe, né? A gente precisa também ter muito jogo de cintura, né? Porque nós somos a equipe, né? Então, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios aí, né, Amandinha? Um dos maiores embaraços, porque eu sempre troco com Martina, assim, que a gente é muito associada a bombeiro, sabe? Vai apagar o fogo ali da situação. Chama a psicologia. Chama a psicologia, mas que na verdade a gente adora ir lá, ser o bombeiro da situação, mas a gente não apaga fogo nenhum, a gente media com muita assim, habilidade, acho, por conta da nossa escuta mesmo, a gente consegue fazer a coisa fluir melhor. E é o que eu digo para minha equipe, né? Que acolhimento todo mundo pode fazer, todo mundo pode ser acolhedor, né? Que acolher é você abraçar com os ouvidos, assim, né? Eu vou te acolher. Mas o acolhimento psicológico é de outra ordem, né? Porque ele vem baseado em intervenções que a gente pode fazer para auxiliar. Então, às vezes, como você disse, a gente vai na contramão, mas a gente faz parte da equipe. Mas a gente precisa justamente ficar nesse jogo de cintura, assim, de
tentar facilitar, uma dança aí, né? isso, sem dificultar o fluxo da unidade, sem prejudicar a instituição, né? Mas também auxiliando a família, dando voz ao paciente e possibilitando essa família se expressar emocionalmente. Achei muito, assim, importante você falar isso, assim, das pessoas se preocuparem muito com a emoção. Uma coisa que eu ouvi assim, vai a psicóloga falar, o paciente está com falta de ar, você vai lá fazer ele falar? Não, às vezes eu não estou indo lá fazer ele falar, às vezes eu estou indo lá fazer presença, né? Porque, como você disse, a gente fica muito despersonalizado nesse contexto de crise sanitária. Tá todo mundo igual. Todo mundo de máscara, todo mundo de óculos, todo mundo de shield, todo mundo com aquela coisa assim, parecendo um astronauta. Como eu disse a vocês, parece The Walking Dead, só que não é uma versão de saúde. E pensa para o paciente que horror. E aí, o quanto é gratificante para a equipe toda o paciente quando ele já reconhece a voz. Ah, essa é a enfermeira que me dá banho, essa é a técnica que vem trazer isso, a Nutri veio, a psicóloga, eles já reconhecem pela voz. E é nesse tipo de acolhimento que a gente tenta trabalhar e paramentar a nossa equipe subjetivamente e com técnicas de comunicação, que a psicologia está nesses ambientes também para isso, para a gente fundamentar a nossa equipe, que a gente faz o paciente também ficar um pouco mais autônomo diante do seu tratamento quando é possível, né? Quando ele está acordado. Então, achei um barato você falar isso. Aí, eu acho que cabe essa pergunta de Felipe que ele botou: em que momento os aparelhos tecnológicos deixaram de ser meros recursos de entretenimento? Acho que por si só você já foi respondendo, né? Que, assim, a importância hoje da tecnologia. Inclusive, eu vou usar Lipe, eu vou usar essa palavra de entretenimento, né? Já, já. Pode ser? Só para concluir aqui a questão da equipe, é isso. Então, a palavra de ordem hoje é exaustão mesmo. Nós não atendemos os nossos colegas, mas isso não impede de que a gente escute, né? E fazer esse fluxo acontecer, tá? Então, nós somos, né, escutadores também das queixas da família, né? E a gente entende que uma queixa, ela nunca vem apenas como queixa, né? Do tipo assim, o que tá por trás disso? Né? De que ordem, de que sofrimento essa família tá falando quando ela faz uma queixa, né? Dentro dos nossos limites éticos também compartilhar algumas coisas dentro, né, dos limites bem demarcados, mas da forma que aquela família ela se apresenta, né? De que, por muitas vezes, não é com a enfermagem, não é com o grupo de pele, né? Tá falando de um sofrimento, de uma possibilidade de perda real, né? Então, acho engraçado, eu ouço muito isso, né? Tipo assim, o paciente estava lá bonitinho, vai a psicóloga, né? E se a gente, no bom baianês, né? Vai. Mas se a gente responde de modo reativo a isso, isso nos distancia, né? A gente escuta muito, a psicologia não tem lugar, a psicologia hospitalar ainda não tem lugar e tudo mais, né? Mas eu prefiro pensar que a gente mostra o nosso lugar, mostra nos nossos resultados, né? Não é uma varinha de condão que a gente vai lá e coloca o paciente para sorrir, né? E aí por vezes eu brinco do tipo assim, eu tô indo lá para esse paciente falar, né? E eu sei que se por acaso a saturação dele, né? Se os batimentos aumentarem, eu tenho uma equipe maravilhosa aqui, né? Para me dar esse suporte. Vamos juntos, né? E assim, eu vou falar isso também, né? Na chamada de vídeo, porque é um estranhamento também para a equipe, né? E o que a gente faz, né? Como é que aquele paciente estava chorando, aí foi lá, conversou e, né? De repente... Que magia é essa? Né? De repente o paciente parou de falar, né? E eu acho que nos cabe também instrumentalizar, sabe? Assim, espalhar o que é subjetividade, espalhar o que é, né? Como cada um reage da forma que viveu a vida, né? Que tá ali potencializado, né? Então, isso é bastante importante. Então, vamos chegar, né, no tablet, né? Que são as chamadas de vídeo, as videochamadas, né? As televisitações, né? Que eu acho que desperta bastante curiosidade em quem não tá lá dentro, né? Para ver como é que isso acontece, o que é isso, né? Mas foi a forma e o recurso que entendemos como ponte, tá? Entre esse paciente e o mundo externo, né? E aí, não é apenas segurar um tablet, tá certo, gente? Eu acho que isso é muito importante, né? Não é ir lá e segurar um tablet plastificado, né? Portanto, Lipe,
não é entretenimento, né? Essa tecnologia, ela acontece para aproximar, para favorecer, né, esse momento de afeto, de cuidado, né, de dignidade humana, né, de humanização. Então, deixa de ser um aparato tecnológico, né, e é engraçado, porque no início era um estranhamento enorme, né, porque a gente entra paramentado com tablet plastificado, tá certo? Só para vocês visualizarem. Então, tem papel filme, tá? Tudo que a gente entra, se eu entro com uma caneta, esqueço, essa caneta não pode voltar, ela precisa ser descartada lá dentro, né? Meu celular também com papel filme, eu não entro com ele. E o tablet todo plastificado para a gente fazer as chamadas de vídeo. E dentro dessa reinvenção aí, né? Então, não é apenas um tablet, não é apenas segurar um tablet ou entregar o tablet para o paciente, tá certo? Naquele momento ali tem também a nossa escuta, né? A gente tá escutando. Por muitas vezes nós somos tradutores, tá certo? Do que se fala, porque é muito difícil, não é uma videochamada, né? Assim como a gente tá vendo aqui, tá? Então, o tablet está plastificado, não dá para escutar. Estamos falando de muitos pacientes idosos que já não escutam tanto, que nunca viram tablet, né? Engraçado, às vezes um paciente fala, mas isso está acontecendo lá agora? Mande um beijo aí, doutora. Acho que estava gravado. Tá acontecendo. Ou então, que celular grande, eu quero um desse, né? E aí, é do estranhamento isso mesmo, né? Então, como é que a gente faz? Pacientes lúcidos, a gente sempre pergunta, tá? Se eu quer, né? Falar com sua família. Porque não pode ser uma suposição, tá certo, gente? De que todos querem, de que naquele momento querem. Às vezes não querem naquele momento, né? Então, a gente não supõe, a gente pergunta. Porque a gente está dando a possibilidade do paciente se fazer autônomo também, né? De ter a possibilidade de dizer, não quero nesse momento, não estou me sentindo bem. Tem como ser em outro momento. E a gente vai fazendo essas negociações para os pacientes lúcidos e orientados, tá? E aí vem aquela questão da emoção, né? Que eu antecipei. Então, muitos têm medo das chamadas de vídeo, mas a gente consegue, né? Acolher isso, né? Do tipo assim, a emoção ela vem, validar aquela emoção, aquele choro que tá ali muitas vezes contido, né? Ou então, tipo, deixa eu chorar um pouquinho, Martina, e a gente faz em seguida, né? Isso acontece muito. E, e com a família, né? A chamada de vídeo é o momento mais parado do dia, tá? Lembrando que são 2 momentos diferentes de contato. A gente pode contactar essas famílias, a gente conhece e admite essas famílias, faz a admissão psicológica por telefone, para entender quantos filhos são, quem é a pessoa de referência. Os médicos, eles entram em contato com essa família todos os dias, num horário estabelecido previamente, para passar o boletim médico, né? Que são as informações do quadro clínico, tá? Isso gera um pouco de confusão na família e a gente sempre precisa estar psicoeducando e retomando de que o nosso contato é para eles aproveitarem aquele momento. Quase caiu no celular, mas pode ir. E que nós não estamos ali para passar, né, informações médicas de que isso é um outro momento, né? Então, a gente liga antes para essas famílias e aí a gente vai entender um pouquinho da dinâmica familiar. E quando o paciente está entubado, Martina, como é que é isso, né? A gente vai perguntar para essas famílias, né, se elas têm o desejo de ver o seu familiar entubado, tá? E aí, entram vários pormenores que eu queria, né, compartilhar e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente sempre vai perguntar para o familiar se ele quer, tá? Entendendo que o familiar pode dizer, não deu conta, não quero, né? A gente vai sempre fazer ou tentar fazer uma psicoeducação no sentido de, óbvio, é inédito, tá, gente? Mesmo que a gente diga, é assim, assado, tá de tal modo, é inédito, né? É muito indigesta a cena, né, para as famílias de um paciente entubado, porque o seu rosto tá diferente, o seu corpo tá muito inchado, né? A depender das medicações, a cor do paciente muda, né, com o uso de antibióticos, enfim, ele tá muito invadido, né? São muitos procedimentos invasivos, então é catéter, enfim, acesso, muita coisa, né? Às vezes sangra um pouco, né? Enfim, a gente tenta
antecipar alguma coisa, mas entendendo de que pode ser inédito. Então, tem chamadas de vídeo que duram 3 segundos, tá? Porque a família não deu, Martina não deu conta, eu sempre viro pra mim, né? Do tipo assim, e entro em contato depois com essa família, tá? Então, por isso que não é só segurar um tablet, por isso que não é entretenimento. Porque eu entendo que essa família ali naquele momento se emocionou e eu preciso entrar em contato com essa família depois, pra fazer em um outro momento um acolhimento com ela, né? Às vezes, dentro de uma mesma família, alguns querem e outros não, tá? Então, pode ser que um filho queira e o outro não queira. Então, nem sempre todos os familiares querem ver, tá? E é bonito de ver também que muitos não dão conta, mas, né, nos pedem para reproduzir áudios, reproduzir músicas, né? Reproduzir vídeos. E esses pedidos do tipo assim, Martina, tem como chegar bem pertinho o tablet do ouvido dele, né? Pra ele escutar? Olha, Martina, ele escuta melhor do ouvido esquerdo. E aí a gente vai fazendo, né? Esse suporte e acolhendo dentro das nossas possibilidades. Eu sempre digo, pessoal, eu sei que não é o ideal, né? Mas é o que é possível pra gente. A gente vem trabalhando muito com o que é possível, né? Tanto para quem está trabalhando, para os pacientes e para quem está em casa também, né? Assim, vivendo a pandemia de casa, no sentido de nada heróico, né? A gente faz o que é possível, sem medidas heróicas, sem comportamentos heróicos nesse momento, né? Sobreviver já é uma grande vitória nesse sentido, né? Dentro do que estamos vivendo. Ô, Mas Martina, então, só sim. para trazer uma reflexão, assim, eu achei muito. Eu não gostei, assim, quando saíram lá para março, abril, várias propagandas falando dos heróis de saúde. Os heróis não vestem capas, vestem jalecos. Eu sou viciada no mundo Marvel, né? Eu gosto muito de assistir filme de super-herói e eu acho que a gente não tem nada disso. Os heróis não têm muita fragilidade, né? Como o Psicolorizar falou, estamos todos fragilizados, sim, né? Eu acho que a Covid, se for pensar no super-herói, é uma criptonita gigante que está aqui, né? Do Superman. E a gente está fragilizado, a gente não tem nada heróico nisso, nada bonito e nada glamourizado. Né? Acho que não tem nada de. A gente fica assim, nossa, que lindo, né? Mas assim, é bonito o que a gente faz, mas tem algo de assim, de que o sofrimento do outro não é bonito. O trabalho que a gente consegue fornecer é bonito, mas tem algo de assim, difícil de atravessar. E aí tiveram duas perguntas relacionadas com isso que você falou, assim, de não ter nada heróico. Mariana perguntou como segurar a emoção durante uma chamada de vídeo. E Tavo Rocha falou que como a empatia interfere na relação pessoal profissional, né? Porque a gente não tem como passar alheio a isso. Então, acho que é um pouco disso, assim, do que você falou, de que a gente não sai alheio disso. Nunca. Né? Não tem como a gente sair alheio, não tem como a gente não sair atravessado. Você falou lá no início, deixa marcas. Tem marcas que nunca vão sair. Acho que nunca esse momento será esquecido, nem pela população, mas muito mais assim pela questão dos profissionais de saúde e por esses pacientes que atravessaram, essas famílias que atravessaram isso. Tenho visto muitas propagandas assim, dizendo assim, como é que estão essas pessoas que estão lidando com essas mortes, né? Que agora estão focando muito nisso, que o pessoal está perguntando. Rosana falou também que essa realidade de você entrar em contato com a família é muito da rede privada, né? Que na rede SUS não faz isso. Eu não sei de onde Rosana fala, mas aqui na Bahia a gente tem o privilégio da psicologia ser valorizada nas instituições de saúde e tem sido convocada para todos os hospitais de campanha. Tinha até uma colega minha aqui que está no hospital de campanha que ela estava participando, não sei se ainda está online, Jamile. Ela está no hospital de campanha aqui e ela agora já aumentou o serviço, né? Já tem mais psicólogas. Então, assim, isso tem sido trabalhado no SUS, onde eu atuo também, parceria público-privada. Eu tenho 80% SUS, 20% plano de saúde. Então, assim, a psicologia também está entrando nesses ambientes. É uma pena não estarmos nas UPAs, que eu acho que deveríamos estar, principalmente nesse momento, né? Mas, assim, estamos nas unidades básicas de alguma forma. Mas é isso. Se você quiser responder, né, como é que você segura a emoção durante a chamada de vídeo, se é que você segura. É que ainda tem isso. Então, assim, a gente sempre fala, não, porque, né, enfim, análise, terapia pessoal, para sempre ou não, né, mas
A gente nunca vivenciou o que a gente vivencia hoje, né? Então, eu vou lhe dizer assim, eu me peguei tomada diversas vezes, né? Em diversas situações, né? Seguro a emoção, isso é possível, né? Para mim, né? Não acho que seja para todos, tá? Inclusive, algumas situações que eu segurei, eu via do lado, né? A equipe do tipo assim, eu ficava sozinha ali naquele momento, né? Porque, mas assim, é difícil, gente, assim, é difícil, porque é um corpo também que tá lá naquela cena sobreposto, né? De camadas e de tudo mais. E ele também responde, né? Então, acho que o cansaço do profissional de saúde quando chega em casa, né? Já que perguntaram de mim, então eu vou falar de mim. É uma coluna que dói, né? É uma coisa que lateja ali, né? Que a gente, assim, lá dentro, eu posso dizer para vocês que eu sinto muito pouco, né? Porque eu tô tão naquela adrenalina e, né? A gente conversou disso, porque assim, quando eu entro, eu não posso sair mais, tá certo? Eu só saio quando eu fiz todas as chamadas de vídeo. Para vocês terem alguma ideia, né, nesses dias piores, a gente já chegou a fazer 22, 25, né? Chamadas de vídeo. Isso é muito, gente, né? São chamadas que demandam da gente do corpo. Então, eu acho que a emoção vem, tá? Não sou neutra, né? Não sou detergente, não. Ela vem. E a gente faz o que é possível, tá? Às vezes é um respiro que se dá, é uma parada que, opa, entre uma chamada e outra eu vou dar um respiro porque acho que algo me tocou aí, né? Dessa emoção. E pensar muito no voltar para casa. Então, cada um vai criar suas estratégias, né? Então, para segurar um pouco disso, eu preferia não ver muitas notícias quando chegava em casa, né? Assim, tá tentando aí. Eu fiquei muitos meses sozinha, né? Precisei me isolar aí da minha família, dos meus familiares, perdi muitos eventos, né? Muitas situações. Então, a gente vai fazendo o que é possível, né, Mari? Assim, a emoção, ela vem, né? Mas cada um vai fazer de uma forma. Mas sim, eu me emocionei diversas vezes, assim, consegui segurar choro, tá, gente? Porque choro e emoção são, né, coisas diferentes. Mas aquele preciso respirar um pouquinho aqui, opa, a psicóloga, né, precisa dar porque nós não somos neutros, né, nisso, né? A gente, né? E só para finalizar assim, sobre as chamadas de vídeo, uma coisa que é importante também a gente falar sobre as chamadas de vídeo em pacientes intubados, isso é muito estranho para a equipe, tá certo? Isso é muito estranho para a equipe. Tipo assim, como você vai fazer chamada de vídeo em um paciente que está assim, né? E aí volta o que a gente conversou sobre instrumentalizar essa equipe sobre a subjetividade, do tipo, olha, com cuidado para não responder prontamente, reativamente, do tipo assim, eu vou fazer porque né? Não é desse nível, mas olha, existem famílias que mesmo com o paciente, né? Desse modo, entubado, elas pedem, elas querem ver, né? Faz sentido para elas acompanharem esses momentos. Nós, chamadas de vídeo, vimos, né? Vemos muitas coisas bonitas, mas muitas coisas muito dolorosas também, né? Às vezes é o último olhar, né? Daquela família para aquele paciente, é o último momento. Claro que a gente não sabe quando, mas a gente, né? Ver ali que o momento está chegando e muitas vezes é através da tela, né, de uma tela borrada, de uma escuta difícil, né, que a gente vai possibilitando esse contato do paciente, né, com a sua família, com seus familiares. E eu acho que é mais ou menos isso, tá certo, Mandinha, que eu tinha pensado. Tô vendo um monte de comentário aí. Vou só ler alguns comentários aqui. Felipe bombando aqui. Felipe traz umas pontuações muito interessantes. Eu tô adorando ele. Ele falou que as visitas virtuais burlam os limites geográficos e, por vezes, ultrapassam o tempo cronológico. Entram na cena de hospitalização do paciente novos personagens que, por vezes, moram do outro lado do mundo. Ainda deve, provavelmente, você viu essa realidade, né? De pessoas assim que nem estão aqui na Bahia conseguindo visitar seus entes, que na época de pandemia não era possível. Né? Então, assim, houve essa possibilidade. É algo que é muito triste, né? A gente precisar da visita virtual, não vou dizer a vocês assim que é maravilhoso, mas é uma possibilidade nova que foi criada e que eu acho que quando isso tudo acabar, né? Se é que um dia vai acabar, porque eu acho que vão vir outras pandemias depois dessa, mas assim, a gente pensar em novas possibilidades de assistência. Eu não sei se o tablet vai sair de vez, né? Porque
tem essa possibilidade que é muito boa para uma avó que está ali doente, que precisou se internar para fazer um cateterismo, alguma coisa do tipo, e tem alguma coisa de risco para a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia mais simples. Aí o familiar de lá de São Paulo consegue falar com ele, tranquilizar e tudo mais, ou senão, na hora da comida, poder ter essa família ali por um tablet para poder auxiliar nesse processo da alimentação, eu acho que veio para somar, né, de alguma forma. Rosana falou, estou em Salvador e foi super importante essa informação. Muitos familiares não estão sabendo acessar a psicologia hospitalar. Rosana, todas as unidades têm o telefone da comunicação. Vocês podem solicitar ou pelo serviço social ou direto para o serviço de psicologia. Nem todas as unidades têm um serviço, às vezes só tem uma psicóloga, mas aí o serviço social consegue acionar e você solicita esse suporte, certo? É possível. Lua Mascarenhas trouxe o relato dela. Disse que trabalha em hospital público em São Paulo. Estamos trabalhando da mesma maneira que Martina está descrevendo. Atendemos famílias via ligações durante o processo de hospitalização e o pós. Acho que é importante, gente, a gente ter esse cuidado mesmo desses desdobramentos. Felipe falou que a emoção vem e a gente se acolhe e segue. A gente se abraça um pouquinho, né? Não, quando disparamento, tipo assim, né? A gente se ajuda muito. Eu tenho visto, assim, muito, né? Dentro da nossa equipe, né? Tipo assim, tem dias que tipo assim, que é uma água, né? Eu e Lipe, a gente tem uns momentos, assim, de troca, de tipo assim... Porque isso vai dando também a força que a gente precisa para dar o respiro, né? A gente falou muito lá no serviço, assim, das descontinuidades, né? Que é preciso fazer, né? Então, hoje eu sou muito grata de estar num serviço que eu posso dizer, tô cansada, né? Hoje, né, é um dia que será que tem como a gente, né, dar um espaçamento, né? O colega vai entrar hoje, a gente tem uma programação. Infelizmente, pessoal, não dá para fazer chamada de vídeo para todos os pacientes todos os dias, né? Mas a gente faz o que é possível, né? Dentro, lógico, né? Se é um dia que eu não vou entrar, mas tem um aniversário, né? Uma situação de gravidade, a gente entra nesses momentos, mas a gente tenta também isso, né? Acolher o colega no sentido de, né, ter esses espaçamentos de entradas, né? Para que fique menos sofrido. E essa questão do espaço é interessante, porque sim, a gente tem recebido muitas solicitações de chamadas de vídeo, feito muitas chamadas de vídeo com familiares em outros países, né? Que não podem sair para estar aqui, até porque pouco, né? Poderiam fazer, não podem entrar, né? Mas conseguem ver, né? Conseguem. E outra coisa que é interessante também, tem pacientes e tem famílias que querem ver muitos familiares de vez, né? Imagina assim, né? Aquela senhorinha que tem ali 7 filhos. E aí tem essa possibilidade, né? Que é bem bacana de adicionar vários familiares ao mesmo tempo. Isso que na né? unidade fechada não é permitido, né? Então, existe essa nova forma de visita. Nova forma. Lua perguntou como é que estão fazendo com os estagiários nesse momento. Eu lá não tenho estagiários por conta da pandemia mesmo. Não está sendo permitido por conta de seguro de vida, a questão da insalubridade. Hoje, todo o ambiente é insalubre, né, para todos. Então, por segurança dos estagiários, a gente não está aceitando, mas lá em Martina tem, né, estagiários. Mas Lipe, por exemplo, ele não... Quando ele estava dentro da UTI, né? Era uma UTI geral. Então, ele não entrava, né? Tem esse cuidado de não colocar no front direto, assim, por conta desse cuidado com os estagiários, né? Mas é bom eles estarem nesse contexto para ver, né, como é. Porque eu fico pensando nos estagiários de agora que não estão atuando quando se formarem. Que atravessamentos psíquicos eles vão ter? Porque, assim, competência com relação à técnica, à teoria, eles conseguem se embasar muito nesse momento, mas quando chegar lá no front que não se trabalharam com relação a isso, eu me questiono, assim, de como será. Lipe, ele não entrava não entra nos casos de Covid, né? A gente tenta fazer esse cuidado mesmo, né? Até porque para a gente entrar, precisa, né, da CCIH, né, de receber treinamento, etc. Mas não impossibilita ele de ligar, por exemplo, para as famílias, né? Então, às vezes a gente faz isso. Ele liga, conhece, me diz, olha, Martina, hoje acho que é importante ligar para tal filho e a gente
compartilha um pouco, né, de como são as respostas desses casos, tá certo? Então, tem sido possível. Eu não sei até quando, né? Tendo em vista que agora não é mais, né, uma UTI, ou duas, né? Ou, né, a gente tem... A coisa está complicando por aqui. Matheus Mas perguntou como ficam as testagens. Oi? Pode falar. a gente tem conseguido, né, deixar o Lipe lá na sala fazendo atendimento, né? Via telefone, fazendo essa parte. Mas é muito bom, porque querendo ou não, ele tá dentro do ambiente, ele tá vendo, né? Querendo ou não, o corredor fala muito também. A gente bem sabe disso. Então, ele tá vendo o movimento e ele tá tendo contatos com familiares de pessoas adoecidas. Então, é uma prática muito rica e que também faz muito parte do nosso fazer hoje, porque a gente, querendo ou não, tá atendendo muito por telefone, tá atendendo muito via virtual, né? Então, ele vai sair muito trabalhado com relação a isso. Matheus perguntou como é que ficam as testagens. Eu acho que se aplica nessa que você joga a caneta fora. Olha, testagens, a gente tem um protocolo do CAN, né? Que é o De delírio. A gente passa um tempo sem conseguir entender como é que a gente faria isso, né? É uma testagem que ela faz parte do nosso protocolo dentro do hospital e a gente tem outras formas alternativas de chegar a algumas respostas, né? Às vezes, pela luva mesmo, a gente continua, como são dois pares, né? A gente consegue fazer pela mão ou verbalmente, tá certo? Assim como nessas avaliações, a gente tem feito muito mais sob a ótica de uma escuta clínica, né? Do que testagens mesmo, coisas dessa ordem. Que a gente usa pouco, inclusive, viu? Assim, testagens dentro do hospital que eu trabalho não é muito comum. E avaliações psicológicas e esse protocolo verbalmente dentro das possibilidades. Ou, pessoal, me lembrei agora, né, de, por exemplo, casos de paciente com ela, né, que não conseguem, né, verbalizar. Só para contextualizar, gente, para quem não sabe o que ela é esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa que a pessoa vai perdendo toda a questão corporal, de deglutição para engolir, né? Ela permanece lúcida, mas assim, o corpo vai começando a parar. E aí a pessoa está lá completamente ciente, mas não consegue em algum momento, em dado momento, a se expressar verbalmente. Né? Só para... Porque tem gente aqui que eu acho que não é da área. Então, pacientes que não conseguem verbalizar, né, mas que conseguem se comunicar de alguma forma, a gente consegue, né, criar estratégias, então, no papel e plastifica aquilo ali. Plastificando, a gente consegue higienizar e manter dentro do leito. Quando o paciente estiver alto, isso vai ser descartado, tá? Mas é possível, né, de ter algum tipo de instrumentos, né, para acessar esses pacientes. Uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho importante também, gente, é que dentro da minha realidade, tá certo? Eu não consigo responder por todos os hospitais, mas a gente precisou suspender a visita de todos os pacientes em UTIs, tá? Então, isso das chamadas de vídeo, da suspensão de visita, se aplica também para pacientes não COVID, né? O que foi muito difícil, né? Porque, assim, como ele tá sem Covid, mas eu não posso ir, né? Mas isso foi uma medida de segurança extremamente agressiva, né? Tirar todos esses familiares, né? Mas foi necessária. Chegou um momento, já que a gente está falando dessa retrospectiva, por algum tempo a gente conseguiu deixar um familiar entrar, né? Para fazer uma horinha de visita e receber ali, né? O boletim beira-leito, né? Ou separava por alas, né? Mas a gente percebeu que, infelizmente, né, os números aumentaram depois que a gente faz essas liberações. Então, realmente não é possível. Então, as chamadas de vídeo, né, até sobre os estagiários, eles fazem porque são pacientes que não estão, né, até aquele momento ali, mas que também não têm a possibilidade de ver o seu familiar, né, presencialmente. Tem um monte de coisa. Rosana perguntou dos pacientes com Alzheimer. E Nana Prost, acho que falou de imagens que a pessoa possa piscar os olhos como comunicação, facilita. Pacientes com Alzheimer, eles sofrem muito quando institucionalizados, né? Assim,
a questão de estar num ambiente que não se sabe se é dia, se é noite, que horas são, né? A gente sempre tenta entender com a família como é o padrão desse paciente em casa, se existem palavras, se existem pessoas, né, que são referência para ele naquele momento. Então, sempre entender o basal do paciente quando em casa para tentar viabilizar algo, né, para esses pacientes quando estão internados. Então, tem familiares que me falam assim, Martina, diga a ela que não sei quem tá mandando um beijo, que, né, não sei quem que estamos aqui. Então, esse cuidado, mesmo que a gente precise repetir isso todos os dias, em todos os contatos com esse paciente, ele vai existir, né? Entendemos que é um pouquinho mais complicado, né? Assim, a UTI por si só, né, já é um ambiente que desperta a desorientação, né? E o que a gente chama de delírio, né? Que é a síndrome do confinamento. Em pacientes que já têm um padrão, né? Já têm um Alzheimer, isso fica mais intensificado. Então, a gente tem cuidados, às vezes, né? Redobrados com a parte cognitiva desses pacientes. E o contato com a família, né? Então, tentando aí potencializar isso para que não se perca, né? O que eles têm, né? De memória, né? Enfim, e sempre explicando, olha, o senhor está no hospital aqui, a gente está vendo essas pessoas todas aqui, a gente está aqui para cuidar, né? Tentar retomar o que foi que aconteceu, por que está no hospital. Eu sempre falo com os meus pacientes, sua família não está aqui porque a gente proibiu, tá? Então, tipo assim, jogando aí a nossa responsabilidade, não é porque eles não querem, o hospital não está deixando, né? Então, a gente vai tentando costurar dessa forma. Tem uns comentários aqui de adição, né, da sua fala. Felipe falou que o atendimento ao paciente de sofrimento psíquico é sempre personalizado, pois o sofrimento é vivido por cada um de modo singular. E ele falou que o amor comparece no hospital por meio dos familiares. E isso muitas vezes fica ao vê-los notoriamente fortalecidos, feito contato familiar com o alimento psíquico. Acho que a gente, justamente, a gente dá embasamento para essa família e um fortalecimento para atravessar tudo isso. Ludmilla falou da experiência dela. Ela falou, no hospital que atuo, nós liberamos contexto de pior e paliação às liberações presenciais no UTI geral. Lá também, tá? Isso é possível, tá? Em UTI geral, em UTI Covid não, tá? Então, nas unidades de terapia intensiva não Covid, a gente consegue pontualmente, fazendo acordos, sempre compartilhando com a equipe isso, né? Hoje o hospital que eu trabalho tem um comitê de crise, então esses casos eles precisam passar também por algo que está acima, né, da gente. Então, Ludmilla, é possível, tá? Mas é uma coisa que são casos específicos, cuidados paliativos, né, iminência de morte, questões dessa ordem a gente consegue, mas sempre compartilhando com a equipe, tá? Então, eu preciso dizer para essa equipe, olha, é uma família muito sofrida, né? Tá em processo de paliação, receberam essa notícia, o paciente já tá com alterações significativas, indicadores de que está perto ali desse momento de despedida. Então, a gente tenta ao máximo preservar essa questão, né, da humanização e favorecer essas despedidas em vida, né, para esses pacientes. Infelizmente, na UTI Covid a gente não consegue, né? Mas em UTI geral, né, quando a minha UTI era UTI geral, sim, a gente conseguia, né, compartilhando com a equipe, fazendo essa amarração, sim. Ludmilla complementou e falou do efeito colateral da pandemia, né? Que os pacientes e os familiares não Covid sofrem um distanciamento importante, que nós, por meio da psicoeducação, trabalhamos com ele essa temática. Acho que é para todos, né? Dá para todo mundo. Marcela elogiou, falou das falas necessárias. Oi, Marcela, tudo bem? Ela agradeceu. A família toda aqui, eu gosto assim. Agradeceu, né, por a gente estar aqui falando um pouco a forma de trabalhar. Felipe falou que há 1000 modos de expressar o amor, mesmo com os pacientes impossibilitados de comunicar por algum motivo. Entender as diversas linguagens do amor. Eu acho que é isso. O afeto ele pode ser expressado de milhões de formas, né? Sejam com atitudes, sejam com falas. Então, exatamente, são diversas linguagens mesmo. Lua falou para deixar salvo. Eu vou tentar, Lua, se o Instagram colaborar.
Lala Sobral falou parabéns, Amanda e Martina, muito esclarecedoras Minha informações. mãe. A família tá toda aqui. Felipe falou que o amor é a raiz e a solução de todos os males. Maria Clara falou, meninas, a live vai ficar salva. Oi, eu vou tentar, assim. Às vezes o Instagram dá algum bug, mas eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. E Mariana, que falou da empatia e do sentimento, falou que foi muito boa a live, agradeceu. Você quer pontuar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Oi, João. João é psicólogo de UTI também, Martina. Troque agora. Maravilhoso. Ele é lá do Paraná. Tá o Brasil todo aqui, gente. Mas muito obrigada. Queria agradecer a Martina por esse presente de hoje. Acho que a gente aprendeu muito com ela. Acho que vocês conseguiram visualizar de alguma forma a possibilidade de como é esse contexto de UTI, né? Principalmente os estudantes. Claro que atravessar a experiência é diferente de ouvir a experiência do outro, mas eu acho que a gente tem uma riqueza de detalhes quando a gente escuta o outro mesmo, trazendo a sua experiência. Então, eu queria muito te agradecer. Lara perguntou quando é a próxima live. Vou já dar um spoiler para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto Catavento. A gente vai fazer um mini curso da psicologia na Covid com Martina, gente. A gente vai estar E é isso. Obrigada pelas perguntas, né? Não sei se a Martina quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer também, né? Assim, o primeiro momento que eu vivencio, né? Dessa experiência aí de live. A Amanda sabe aí que eu aceitei, mas aceitei. Amandinha não tem muito jeito, né? Vamos ver como é que Foi ótima. E eu acho que à vontade. Eu acho que a gente se complementa muito, né? Então, eu queria lhe agradecer também por toda a ajuda aí, né? Acho que a gente vai trocando as figurinhas e eu gosto dessa psicologia, né? Que compartilha, de que, né, estamos juntos, né? Assim, cada um na sua realidade, né? Eu tô começando também nesse mundo. Se tiverem alguma coisa aí, né, para comentar de dúvidas, eu tô por aqui também, né? E agradecer, pessoal, assim, a participação de vocês. Eu acho que às vezes a gente não responde todas as perguntas, é mais um momento para deixar aí, né? Os questionamentos. Eu acho que é muito difícil a gente sair com respostas completas para tudo, né? Mas para isso a gente vai continuando compartilhando, né? E conversando sobre isso e trocando experiências, porque eu tenho certeza, né, que essa troca ela é muito rica, né? Eu vejo de uma perspectiva, estou de uma perspectiva, né? Mas tantas outras pessoas estão de outras e a gente sempre aprende, né, nessas trocas. Então, obrigada. O pessoal tá falando para você investir, que você foi muito bem, eu tenho que concordar. Né? Mas, pessoal, sigam o perfil de Martina, quem é só do meu perfil aqui. Martina vai começar a investir mais nesse mundo online. Eu acho que acabou esse momento de ostracismo desta mulher, porque ela é muito boa. Vocês viram aqui hoje que ela fala muito bem. E eu acho que o direct está sempre aberto, né? Já tô abrindo seu direct para perguntas, sem você nem me autorizar, mas podem perguntar ela por direct. Podem perguntar, me mandem perguntas, viu? Para a Mandinha também, se quiserem falar com ela me passa, a gente vai. E se quiserem solicitar material também, a gente também é muito disponível para isso, né? Então, a gente está sempre à disposição. Mas, mais uma vez, gente, obrigada por esse sábado. Acho que eu ganhei muito hoje. Foi um presente muito grande para mim estar aqui com você hoje, com vocês todos, né? E é isso. Eu vou tentar deixar a live salva, mas desde já, muito obrigada. Pessoal, que aí é rainha aí das tecnologias. Se não funcionar, é porque não funcionou, mas aí a gente dá um jeito. Vai ter um mini curso, gente. Não se preocupe, viu? Mais um beijo. Beijo grande, muito pessoal. Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Tchau.